Olá pessoal, vamos começar aqui mais um tutorial da nossa caderneta digital, né? E nós vamos trabalhar agora com essa parte aqui, com essa aba, que é a aba Prova N1, que corresponde aí à avaliação bimestral do primeiro bimestre. Então, essa aba, ela permite, o grande diferencial dela, né, é que nós temos aqui a possibilidade de verificar na turma qual é a habilidade ou conteúdo que está com problema. E isso já vai ajudar aí no decorrer do bimestre, na minha recuperação paralela, a manter um foco, a ver qual é a habilidade ou conteúdo que eu devo focar aí na minha recuperação paralela. Bom, primeira parte, né, nós notamos que ela é um tanto quanto complexa, é preciso ter uma certa atenção ao preencher aqui essa aba, por isso que nós vamos ter aqui dois vídeos, né, que tratam do preenchimento dessa aba. Começando aqui com esses campos em amarelo, que eles são essenciais, né? Vamos aqui. O primeiro campo corresponde ao valor das questões objetivas, segundo campo, o valor das questões discursivas, e o terceiro campo é a quantidade de questões. Lembrando que essa divisão entre questões objetivas e questões subjetivas é simplesmente para orientar aí o trabalho, né, para que eu tenha uma visão aí diferenciada das duas situações da minha prova, caso eu use esses dois tipos de questão. Caso não, eu preencho aí somente o que corresponder. Digamos que a minha prova contém aí até 10 questões, todas discursivas, né? Esse campo aqui das questões discursivas só tem um espaço para 5 questões. Então eu uso aqui normalmente, né, ignoro essa, essa nominação aqui e uso normalmente essa parte aqui que contém 10 campos, né, 10 colunas, para as questões discursivas sem problema. Isso aí é você que organiza na hora de passar aí o seu resultado. No caso aqui, na situação, né, nós vamos trabalhar com os dois tipos de questões. Então, nós teremos tanto na prova questões objetivas quanto questões discursivas. Na situação hipotética aqui, as questões objetivas valem 1 ponto e as questões discursivas valem 2. Tá? Após isso, eu vou preencher aqui nessa parte número das questões objetivas. Eu vou preencher com a numeração correspondente às questões objetivas, tá? Não importa se elas estão sequencial ou se elas estão misturadas. De um lado eu coloco só um tipo de questões, do outro eu coloco só outro tipo. No exemplo que eu vou usar aqui, elas estão todas em ordem. Primeiro as questões objetivas, depois as questões discursivas. Então vamos lá. Questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, questão 5 e questão 6. Né? Aqui do lado das questões discursivas eu tenho as questões 7 e as questões 8. Notem que sobraram aqui colunas que eu não usei. A recomendação é fazer o quê? Preencher com o jogo da velha para que não confunda aqui o relatório, tá bom? Então vamos lá. Preencher aqui o que sobrou com o jogo da velha, o mesmo eu faço aqui nessa outra situação, nessa outra parte. Tá tudo preenchido aqui, tá bom? Com relação à quantidade de questões, ficou óbvio aqui que a minha prova ela contém 8 questões. Então, só coloco 8 aqui. No momento que eu coloquei o número 8, aquilo que antes estava com a mensagem de erro passou aqui a apresentar
o percentual. Esse aqui que vai ser o percentual de acerto de cada aluno, tá bom? Beleza, vamos aqui para o outro lado, nos concentrar agora com a ficha de desempenho por habilidade ou conteúdo. Então, esse quadro aqui, ele vai fornecer a visão da turma de qual é o conteúdo ou qual é a habilidade que está boa, né? Que eu não preciso focar tanto na recuperação, e quais são as habilidades problemáticas e que aí eu vou ter que dedicar-me no decorrer do bimestre na recuperação paralela. No caso, como se trata de língua portuguesa, eu vou usar aqui os descritores do CEAP, né? Então, simplesmente copiei aqui o texto. Detalhe importante, né? Se eu simplesmente copiar aqui, posicionar aqui, ativar aqui a célula correspondente à questão 1 e pedir para colar, vai aparecer essa mensagem. Então, aí não é para mim me desesperar. O que eu faço? Tá? Vai aparecer essa mensagem, eu dou OK, eu simplesmente coloco aqui o cursor, né, ativo aqui a célula correspondente a essa habilidade, vou aqui na barra de fórmulas, ativo o cursor aqui e colo. Então aí dou Enter, ficou aqui normal, tranquilo. Faço o mesmo procedimento com relação a outra. Eu vou simplesmente copiar aqui na sequência, porque se trata somente de uma demonstração, né? Ativei aqui, ó, a célula correspondente a 2, né? Ativei na barra de fórmulas o cursor, Ctrl V, Enter. Vai preenchendo aí normalmente. Deixa eu ir aqui até o final. Já está ativado, né? Quando eu dou Enter, ele já vai. Então faço isso normalmente, deixo já preencher todos para ficar mais fácil a nossa observação. Opa, deu problema, né? Então faço aqui novamente, Ctrl V. Como eu esqueci de fazer aquela ação de ativar na barra de fórmulas o cursor, então já deu problema. Já está aqui, 5, barra de fórmulas, Ctrl V. Vamos lá, deixa eu pegar aqui mais um outro. Pronto, que já está aqui na questão 6. Colei, dei Enter, né? Note que aqui agora tem o jogo da velha, aí depois aparece o 7 e 8. Então eu tomo esse cuidado, tá? Mas digamos que a questão 7 seja esse descritor aqui, ó. Então eu copiei esse descritor, Ctrl C, vim aqui, já estava lá na 7, colei, Ctrl V, dou Enter, só que aí ele fica cortado, né? O que eu posso fazer? Eu posso usar ou palavras-chave, ou no caso de língua portuguesa, simplesmente o código, que ali é o D2, né? Então, descritor 2, sem problema. Se não couber aí a lista toda de conteúdos, o nome todo de conteúdos, né? Vou colocar o D20 lá no outro, também para D20. Pronto. Então aqui eu já tenho completas aqui, no caso eu usei as habilidades, os descritores das habilidades de língua portuguesa, tá? E nós terminamos essa primeira parte aqui do nosso tutorial. Deixa eu fechar aqui. Ok.